É um enorme prazer estar com você de novo, meu amigo, com o programa Profissão Cultura, o programa que mostra tudo o que há de bem feito, tudo o que há de bem pensado com as atividades culturais na nossa região. E hoje nós temos a enorme alegria de receber o Hilário, o nosso pintor, mas que não é só pintor não, vocês querem ver quanta coisa que tem? Hilário, tudo bom com você? Tudo bem, Ney. Opa. Aliás, é uma satisfação estar aqui no seu programa. Já quando eu recebi essa notícia de que você estaria assumindo um programa de cultura na cidade, eu assisti o primeiro, que foi do Rodrigo Zanck. Do Rodrigo Zanck. Mas Perfeito. Eu achei muito interessante. Eu acho que precisa divulgar a cultura da nossa região, quem está fazendo arte, quem está fazendo música de um modo geral, pintura, enfim, existe teatro. Sim, tem né? tanta Eu acho que coisa aí, né? essas atividades são tão necessárias para a nossa sociedade, né? Né? Para trabalhar com os valores que estão necessários aí. Eu acho que é importante. Então, o seu programa vai preencher uma grande lacuna na televisão da nossa região. Bom, onde você nasceu, Lário? Bom, você me pergunta, você sabe que eu sou lá Eu do sei, litoral. mas eles não sabem. Então, nós somos de Santos, né? Nasci em Santos e toda a minha vida lá, até entrar no Exército, depois, mais tarde, ser transferido para cá. Mas eu vivi um bom tempo na minha terra e ainda curto a minha terra sempre que posso, né? A praia, o futebol de praia que a minha juventude, né, tanto curtiu, né? As festas, os bailes, depois do futebol, né? À noite a turma se reunia, né? Então eram aqueles bailes com Cuba Libre. Sim. Era uma juventude sadia, né? E isso foi muito importante. Bom, sua formação acadêmica qual é? O que você estudou? Então, eu estudei no Martim Afonso, não é? Eu também. Não é? Estudei no Martim Afonso, é uma referência, né? Como fica Álvaro na cidade Guião, de né? São Vicente. São Vicente, E depois quando terminei, eu entrei no Exército e aí eu mesmo ainda estando já casado, tudo, eu fiz o curso técnico industrial de eletrônica. Quer dizer, eu me formei no técnico, porque meu pai era radiotécnico e depois foi o primeiro técnico em televisão em Santos. Né? Ok. E então eu já tinha isso no DNA. Certo. Só que eu, por estar no Exército, eu não pude fazer a universidade na área de eletrônica. Aí fiquei, quando vim para Araraquara, em 80, transferido, para ser instrutor no tiro de guerra, então eu entrei de imediato na Unesp, fiz Ciências Sociais, fiz licenciatura, fiz bacharelado, né? E agora, depois de reformar, terminei em 95, eu fui para a reserva no Exército, como delegado de serviço militar aqui, e aí foi a oportunidade de eu fazer um mestrado, né, com um trabalho sobre pesquisa na navegação fluvial, aqui no Mogi Guaçu, história regional. Está aqui, depois eu vou lhe entregar aqui, estou lhe passando aí um livro que foi editado pela editora Unesp, né? E a minha orientadora, a professora Dora Isabel Paiva da Costa, lá da Unesp, com o trabalho conjunto com ela, certamente, né, eu consegui levantar uma história que foi considerada inédita, né, e uma referência na historiografia brasileira. Isso é muito gratificante. Sim. Vamos falar um pouco a respeito... Obrigado. Vamos falar um pouco a respeito dessa sua atividade cultural como produtor de pesquisas. Você, Hilário, fez esse Navegando o Mogi Guaçu, que é do seu mestrado, não é isso? E escreveu mais o quê? Bom, tem uma série de documentos da Universidade do Centro Universitário Central Paulista, da Unicep, onde nós trabalhamos juntos, né? Tempos atrás. Sim, verdade. E o saudoso professor Braga, né? Quando eu estava fazendo a pesquisa inicial, consultando os documentos na Companhia Paulista em Jundiaí, né?
eu coletei várias fontes primárias, Sim. que eram os relatórios da companhia relacionados com a navegação, que a Perfeito. navegação foi uma extensão da ferrovia a partir de Porto Ferreira, né, Sim. alcançando o pontal do Rio Pardo. Né? A ideia deles no início era ir lá para o interior de Minas. Mas tem outras questões que nós não vamos tocar aqui que impediram isso. Né? Então, sem estar pronto o trabalho, eu coletei fontes primárias dando um trajeto do início ao fim. Sim. Pelos documentos. E nós fizemos uma série de documentos que depois você pode passar até aí, uma série de documentos. Bom, eu participo da Associação de Pesquisadores de História Econômica. Né? É uma entidade que ela tem contato com outras, né, internacionais, inclusive. E com colegas da associação, né, o Paulo Roberto Simó, lá da Universidade no Mato Grosso, né? Ele, o federal, né, de Dourados, a Universidade Federal de Dourados, pela editora da editora Dourados, nós fizemos um livro de história dos transportes no Brasil, né, com vários textos, inclusive um texto meu, e no qual eu avanço um pouco. Ok. Né? Eu avanço no sentido que me inquietou encontrar nos documentos o Conde do Pinhal como acionista da navegação fluvial. Eu falei, ora, o Conde do Pinhal, acionista da navegação fluvial, né, era uma companhia de explorações, então a Paulista e o Conde do Pinhal está quase do Rio Claro aqui. Né? A Mogiana está do lado direito, em 1830 a Mogiana chega, a Paulista chega em Porto Ferreira, e a Mogiana está avançando e o governo deu concessão para a Mogiana para alcançar. Para a Paulista só restou, estando fechado, só restou para ela solicitar a navegação fluvial. Acho que falaram, pô, esses caras são loucos, eles não vão conseguir fazer uma navegação fluvial num rio como o Mogi Guaçu, né, cheio de corredeiras, né, e deram a concessão. E a engenharia da época, né, da navegação fez um levantamento do rio, foram à Europa, foram na França, tiveram no Canadá, nos Estados Unidos, para procurar uma tecnologia de um rio que fosse semelhante ao Mogi Guaçu. Né? E aí eles viram isso, encontraram, tanto que Mogi Guaçu, você vai em Mogi Guaçu, eles utilizaram a navegação de towage. Então eles fizeram também qual o tipo de barcaça, né, que poderia navegar o Mogi. Pegaram esse modelo, compraram na Inglaterra, Yarrow Coast, na época, e fizeram lá um posto de montagem desse equipamento em Porto Ferreira. Então, em Porto Ferreira se montavam... Certo. Né, esse que nós mostramos aqui, as barcaças na imagem e tudo do mais. Né? É um negócio grande, muito grande. É uma pesquisa que dá para falar aqui. Nesse sentido, a sua atividade como pintor se socorre a atividade do historiador. Nós estamos mostrando a partir de agora algumas imagens das pinturas do Hilário e as que estão relacionadas a barcos, a navios e tal. Agora, em relação a essas pinturas, você é um pintor acadêmico. Como é que você desenvolveu a técnica? Foi sozinho? Você fez cursos? Como foi isso? Você já ouviu falar que os pintores, né, os artistas, eles são muito influenciados por outros, dependendo do contato que eles têm. Né? Mas é certo que você precisa ter uma base, né? Você precisa trabalhar primeiro o desenho, a infraestrutura para ir na superestrutura, né? Falando em arte, né? Então, eu com 13 anos, né? É até interessante que eu vou contar, porque com 13 anos minha mãe perguntou o que eu queria fazer. Além do ginásio, além da escola, tal, o que eu queria fazer. Bom, eu falei, olha, eu quero aprender violino. Violino. Aí eu entrei lá do lado da Beneficência Portuguesa, tinha o bar Cascarame. Sim. Em cima tinha um regional maravilhoso. Sim. E fui eu estudar violino. Pô, agora imagina um regional, né? Fui estudar um violino lá, comecei a aprender um pouco de teoria musical. Não sei nada agora de música, hein? E comecei a ficar de olho gordo com o cavaquinho.
Certo. Cheguei para minha mãe e falei, mãe, lá de violino eu quero aprender cavaquinho. Fora de cogitação. Isso é coisa de malandro. Hoje o cavaquinho está em orquestra filarmônica, gente. Sim. Não é? Mas havia um preconceito muito grande com o cavaquinho, como violão, não é? Que era coisa de boemia, né, na época. E aí ela perguntou se eu falei, você tem gosto pelo desenho, você não quer aprender pintura? Tem uma pintora, Dair Rodrigues, que ela é muito boa. E eu fui para a dona Dair com 13 anos. Né? Na época eu estudava no José Bonifácio, saía do José Bonifácio e ia lá para a aula dela na Brás Cubas. Hoje me dói quando eu passo lá e vejo a casa perto do fórum, certo, né? Com as janelas concretadas. Né? Sim. A casa está para ser demolida, provavelmente e tal. Mas a dona Dair era uma pessoa fantástica. E eu praticamente até entrar no Exército, aos 18 anos, dos 13 aos 18, eu fiquei lá com ela. Né? Okay. Como se fosse um outro filho dela também, ela me cuidava. Né? E com ela eu aprendi muito da pintura. Bom, entrei no Exército, né, que em 1964, em 64 eu estava, no dia que estourou a Revolução, eu estava de serviço até, e aí fomos para... Bom, eu parei com a pintura, né, deixei a tinta secar. Então a dona Daí falava, não deixe a tinta secar na paleta. E a tinta secou na paleta e eu só voltei a pintar em 1975. De 64 em 75, faleceu meu irmão. E naqueles dias de luto, né, certo, eu peguei uma tela que está na minha sala lá, 1975. Eu peguei aquela tela que eu chamava ela de inacabada. Era uma marinha, né, um pôr de sol, né? E eu pintei, e é interessante que eu não parei mais. Né? Aí nós participamos da Associação dos Artistas. Com o tempo comecei a conviver com artistas lá e me influenciando. Então, o Nivaldo Dami Forzato, que é daqui de Bocaina, mas há muito tempo em Santos, aí de calça curta, de calça curta, comprar material na loja dele. Tá. Ele era moço. Nós vamos fazer o seguinte, já que estamos falando que em 75 é um divisor de águas, sim, vamos dividir o programa em duas metades, a gente para aqui em 1975 e logo depois do intervalo, a gente volta já já, a gente continua com essa história. Até já. Como eu disse, o intervalo era pequenininho, estamos de volta. Hilário, eu estava mencionando isso, é um artista acadêmico. A gente já viu no bloco passado, foi mostrado aí algumas marinas, e agora eu gostaria que você me falasse a respeito da história. No bloco passado, você mencionou a região central de Santos, onde eu também passei a minha juventude. E você tem imagens do centro de Santos? O que você tem que a gente pode mostrar? Não, nos meus trabalhos aqui, aí eu tenho marinhas... Você tem um forte. Então a gente passa para o forte. Vamos passar para os fortes e para as atividades que você fez, pintura vinculado à tua profissão de militar. Você tem algumas pinturas de forte, tem também de equipamento bélico, de batalhas. Conta um pouco sobre isso. Como é que você fez? Quando você fez? É o seguinte, é lógico que quando nós, lá com a Associação dos Artistas Plásticos, participando da associação, eu como militar, né, tinha uma certa facilidade de levar o pessoal para ir pintar no forte. Certo. Né? Então, o que para eles não era tão fácil de um modo geral. Então, né? Nós lá fizemos muitos salões, a Associação dos Artistas Plásticos do Litoral Paulista, foi uma pena que ela acabou, né? Como tantas outras aí ficaram na história. Mas quando um dia o comandante da Fortaleza, na época, Coronel Dickens Ferraz, chegou para nós e falou, olha, nós vamos ser sede das festas do Dia da Artilharia da 2ª Divisão de Exército. Então, vinham unidades de São Paulo,
de Campinas, Jundiaí. E eu quero que vocês pensem em alguma coisa a mais para nós fazermos. E eu fui para casa e redigi um documento, na verdade, da Expo Arte, uma exposição artístico-cultural. Ok. E levei aquilo para o meu chefe, o major, ele foi lá no coronel, o coronel falou para você fazer. Falei, me dá os meios. Ok. Eu arrumei uma sala lá da bateria de comando, uma sala onde ficou o circo. Fui nas unidades, falei, olha, quem desenha, quem faz escultura, quem fizer... eu estou lá na sala lá para orientar. Nós vamos fazer uma exposição. E propus também que as unidades que iriam participar, muitas das quais participaram da guerra, que trouxessem aqueles relicários com as medalhas, Perfeito. que trouxessem, como eles fazem, a instrução, né, projeções. E foi realmente fabuloso. Né? Foi uma festa cultural. Muito legal. Muito legal. Passou no dia 30 de outubro do outro ano, que é dia de artilharia 10 de maio. Certo. No 10 de junho. Em outubro, ele chega para mim, aniversário da cidade. Queria que você fizesse uma outra exposição. Aí eu falei para ele, coronel, só se o senhor está em cima, se o senhor me autorizar, o pessoal da associação, os artistas de Santos, São Vicente, Praia Grande participar, a gente faz um salão, a Expo Arte, aberto a artistas da região. E foi um sucesso. O último, eu vim para cá em 80, isso foi 75, por aí, eu montei 3 exposições daquela, depois eu saí de lá, vim em 80 para Araraquara, tiro de guerra, né? Em 88 eu saí daí, vim para São Carlos, até 95. E foi um sucesso, nós tivemos 244, eu tenho na memória, 244 trabalhos inscritos na última exposição, mas só que tinha uma comissão selecionadora. Você ouviu falar do Dácio Duce? Claro. O Dácio Duce, o Ilha Porchat dava um prêmio, troféus, então tinha um prêmio especial sobre o tema militar e outros prêmios. Aquilo foi um sucesso. Agora teve, né, o comandante lá, eu estive lá, ele falou, pô, eu tenho um book, eu mandei para ele, ele falou, não acredito que vocês fizeram isso. Olha mas, só, muito legal. Chegamos a São Carlos. Em São Carlos você tem algumas pinturas que você gosta, daqui de São Carlos, que estejam vinculadas à história ou não, que sejam da cidade, o que você... Bom, o nosso interior é de uma riqueza pictórica impressionante, assim como o litoral. Sim. Então eu curto as duas coisas. Né? Quando eu vou para lá, pinto o litoral. Quando eu venho para cá, quando estou aqui, eu gosto muito dos IPs. Né? Semana passada, sábado de manhã, saí de carro para ver, porque eu sabia que tinha um IP, né, numa região aqui. E vi ele de manhã, de tarde, falei para a Nilda, né, olha, à tarde eu vou pintar ali na estância. Né? Fui à tarde lá para a estância para pintar um quadro. Né? Então, eu fazendo a Conde do Pinhal, né, a gente participa do conselho lá, inclusive. Né, você tem pintura da Fazenda. Fazenda. Né? Então, Fazenda dá uma olhada aí, a pintura. Pode continuar, por Fazenda favor. Conde do Pinhal, Eu tenho um amigo particular aqui, com seus 90 anos completados, né, que é o Paulo Botelho, né? Ok. Da Dona Rita, né, lá eu frequento muito a fazenda, não tenho ido muito, né, Paulo? Mas eu vou aí por esses dias. Eu tenho pintado a Fazenda do Paulo, eu andei já vários lugares lá, né? A Urbano, aqui, né, a Rua 15, o IP, o outeiro do IP é muito bonito, já retratei. Perfeito. Outeiro do IP. Enfim, eu tenho uma série, 3 obras. Aí o registro histórico, Ney. Eu acho que a arte como iconografia da pintura, aliás, né, para se saber a história do passado, nossa escravidão, muito se recorreu aos viajantes, né, que aqui fizeram um trabalho maravilhoso. Então, eu já retratei quando existia o campo de aviação. Eu tenho 3 telas do campo de aviação
Aí quando eu vi que começaram a demolir o campo da aviação, eu falei, caramba, e o bar voador? Aí eu corri lá uma tarde, que ali tem uns flamboyants muito bonitos, também gosto de flamboyant. É verdade. Aí eu corri lá à tarde e pintei uma tela. Então eu tenho 3 telas em casa que são do lá do campo da aviação, é um campo registro de aviação, histórico. Do bar voador, que é eu um também registro ia histórico. Lá em Santos, muito legal. Lá em Santos também tem aquele túnel que eu te mostrei lá fora. Sim. Aquele túnel que é onde a ferrovia do Sorocabana passava ali entre São Vicente. Na divisa, na praia, pertinho do Zé Menino ali. Aquele retrato está retratado por mim também, é um documento histórico. Sim. Por quê? Agora nós vamos ter o VLT lá em Santos, né? Tá com os embargos lá, mas vai sair. Né? Já tem alguns trechos lá prontos, já estão as locomotivas lá, muito legal. Eu acho que o governo está acertando nisso, nesse tipo de transporte lá em Santos, muito importante. Né? E então eles abriram o túnel para passar 2 VLT, descaracterizou. Quer dizer, então essa questão do descaracterizar, né, é uma questão muito, né, tem hora que não dá para você manter. É verdade. Naquela região, o VLT ele vai até São Vicente, ali até a região do centro de São Vicente, acompanhando a Frei Gaspar, e vai até e tem vai um embora, estudo né? para ele ir para o Porto até o centro, em Santos, e ele vai lá para Cubatão, né, para aquela região. Certo. Lá. E como a cidade, somando Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Vicente Carvalho, passa do 1 milhão de pessoas, esse tipo de equipamento tem que vir, e a descaracterização pontual é um dos ônus que nós temos que pagar por conta disso aí. Agora, falando a respeito dessas questões todas, da historicidade que está vinculada à sua atividade como pintor, eu vou sair dessa questão e ir para uma outra. Nós temos aqui em São Carlos um patrimônio que é o material do Salvador Dalí, relativo à ilustração do livro A Divina Comédia do Dante Alighieri. Você é o curador da exposição. Montagem. Tudo. Como é que você sente este museu com as obras de Salvador Dalí aqui, em termos de incentivo cultural? Como é que a gente pode, a partir dessas atividades, avançar culturalmente aqui em São Carlos? O que você vê para o futuro? Olha, São Carlos ela tem, especificamente nesse espaço, né, algo singular. Né? Eu já estive pesquisando, eu acho que se tiver uma coleção completa de gravuras do Salvador Dalí sobre a Divina Comédia no mundo, estive olhando aí, vendo as coisas. Porque ele venderam, né? A Gala foram vendidos muito. Gala, a esposa de Salvador Dalí. Né? Foi desmanchada, vendido. E esse daí é a EA, é a edição do autor. Né? Quando ele mandou os gravuristas franceses, né, produzirem o trabalho, ele acompanhou, ele deu passou as aquarelas para serem feitas. Foram feitas várias pranchas, né? Uma coisa colossal. Sim. Né? Para fazer essas gravuras. E aí a edição do autor, né, é a prova. Sim. Pode imprimir. Isso. Né? Então essa aí, ela tem uma singularidade, esse material. E é interessante, eu fui, quando fui convidado para fazer esse trabalho, óbvio, eu fui atrás de um catálogo, porque não dava para você trabalhar com as obras. Sim. E eu achei, essa exposição só teve uma em 2002, na Câmara dos Deputados, quando Aécio Neves era presidente da Câmara. Sim. Foi feita uma exposição lá. Depois ela ficou guardada num cofre lá, não é? Isso. E você acho que foi um dos que foi buscar esse material. É verdade. A história aí, né? Ficou gravado em Goiânia, né? Isso, ficou guardado lá. Né?
Então, nunca mais ela foi exposta. E aí, né, quando me falaram como é que eu vou fazer isso? Eu fui no Sebos, na internet, procurei, achei um catálogo de 2002. Sim. Comprei esse catálogo. Da Caixa e a partir desse catálogo, Federal, eu acho. Eu, com a Divina Comédia, eu fiz uma releitura da Divina Comédia acompanhando cada... Perfeito. Foi um trabalho, né, interessante, né? E sabe, né, como é que chegou esse trabalho do Dalí aí, na década de 50? Por ocasião da comemoração dos 700 anos. Né, sétimo centenário da Divina Comédia, exatamente. Bem, nós temos muitas aventuras para contar, mas o tempo talvez não nos permita. Nesse sentido, eu agradeço primeiro a você, Hilário, pela gentileza de ter vindo aqui e como sempre, agradeço a quem está nos assistindo. Profissão Cultura volta na semana que vem, sempre com um artista que tem muito a contar para nós. Muito obrigado, até breve.